Nessa aula eu vou falar sobre o PPP, que é o Projeto Político Pedagógico, e tem alguns materiais que eu vou deixar disponível para vocês, né, de forma complementar, para vocês observarem como que o projeto político pedagógico é feito, né? Na LDB, na Lei das Diretrizes e Bases, ele é tratado como projeto pedagógico, certo? E a gente tem o costume de usar o termo político, eu vou explicar por quê, né? Mas lá na LDB ele é encontrado como projeto pedagógico da escola, tá? Então vamos lá. O projeto político pedagógico, né, não é responsabilidade apenas da direção escolar, tá bom? Mas de toda a comunidade escolar. Que quando eu falo sobre comunidade escolar, eu falo de alunos, professores, funcionários, famílias, inclusive alguns representantes de bairros, comunidades, mesmo se ele não tenha alunos ali naquela escola, né? Então abrange todo mundo, todos os funcionários daquela escola, os alunos quiserem participar, se não for muito pequenininhos, né, forem alunos maiores. Então, assim, é um projeto político porque trata-se de um documento que, que é elaborado em função do resultado da aprendizagem que os alunos vão receber, né? Então, ele, ele abrange toda a comunidade, né? E é de interesse final ali no resultado da aprendizagem que os alunos vão ter como cidadão, né? Como cidadãos críticos responsáveis dentro ali da comunidade do município, enfim. Então, por isso que ele usa esse termo político, tá? E é um projeto porque é algo feito, um planejamento para um certo cronograma, um determinado período de tempo, né? E pedagógico porque trata-se das unidades da escola, certo? O diretor é responsável, olha, que fique claro, né? Todas essas partezinhas assim é bom vocês prestarem bastante atenção, porque pode ser que fale sobre isso nas questões. O diretor é responsável por conduzir o processo e garantir a participação de toda a equipe, tá? Então, assim, não é o diretor que em cima eu falo, não é da direção a responsabilidade de produzir esse documento, né, que é o PPP, mas é de responsabilidade do diretor conduzir o processo, garantir a participação de toda a equipe, da comunidade, enfim, tá? É um documento que deve ser feito de forma participativa e democrática, que isso fique muito, muito bem claro, tá? Ele evidencia a identidade e a autonomia da escola. Quer dizer, lá no final das contas, ele vai ser um documento de identidade. É, ele vai ter ali no seu corpo todas as características da escola, todas em que ela acredita, toda aquela comunidade. Por isso que um PPP, ele nunca vai ser igual de outra escola, porque ele depende de toda a organização da outra escola, da realidade socioeconômica da outra escola, daquele grupo que está ali envolvendo, daquela comunidade, dos pais, das famílias que envolve aquele outro ambiente. Então, ele é a identidade mesmo ali da escola, certo? A base legal está na LDB, né, na DCN e na BNCC e também em normativos locais. Tipo assim, ó, quando a gente vai fazer um concurso para professores, no edital costuma-se ter as atribuições que serão dadas aos professores depois de terem passado no concurso. Então, ali fica claro, depois que ele passar naquele concurso, a responsabilidade que ele vai ter, as atribuições, né? E lá, certamente, pode acontecer de ter explícito essa parte da produção do projeto pedagógico ou projeto político pedagógico, certo? Então, são normas locais ali no caso, mas porque ela já vem ali da LDB, da DCN, da BNCC também fala sobre isso, né? E eu vou deixar alguns materiais para vocês acompanharem em questão de LDB, em questão de DCN, as citações que elas fazem, tá? Eu vou deixar um PDF curtinho ali onde fala só sobre essas citações. O PPP, ele tem 3 acontecimentos ao longo da sua produção, tá, gente?
Primeiro marco, não exatamente nessa ordem aqui, muitos às vezes colocam marco situacional antes, conceitual depois. O operacional é o último, porque ele depende desses dois aqui. Mas vamos lá, isso aqui não importa a ordem desses dois, certo? Esse marco é um marco de um ponto que é marcante. Vamos pensar assim para que vocês entendam. É um ponto marcante lá da produção desse projeto, certo? Então, tem 3 pontos marcantes na produção desse projeto. Ou seja, a gente pode repartir ele em 3 partes ali para a gente produzir. Primeiro, a escola e a comunidade vai produzir o marco conceitual, depois o marco institucional, depois o operacional, né? Isso falando na prática. O primeiro marco ali que eu estou citando são as concepções, as teorias embasadoras, ou seja, em que a escola, junto com a comunidade, acredita, em que teorias elas se baseiam para acreditar que tal coisa pode dar certo para a escola, né? Que tal coisa pode ajudar a alcançar os objetivos. Enfim, é feita uma concepção de ideias, né, para que aquilo seja colocado em prática depois e tal. Então, ali é gerado ideias para que as coisas funcionem depois. Então, é um momento da criatividade, vamos dizer assim, né? O marco situacional descreve a realidade escolar, o perfil socioeconômico, enfim, vários outros pontos, né, aqui. Essa fase aqui vai descrever qual que é a realidade da escola. Tipo assim, não adianta nada a gente acreditar que uma equipe de professores extensa, onde tenha professores, inclusive no período integral da escola, vamos imaginar assim comigo, né? Professor de arte, várias coisas assim que não estejam na obrigatoriedade ali da norma da BNCC, mas que a escola quer colocar para deixar o currículo mais rico, né, e tal. Vamos supor que as ideias sejam ótimas, mas espera aí, dentro desse marco situacional, é possível? A escola tem estrutura para isso? A prefeitura colabora para isso, ou o Estado? Certo? Então, ali nesse marco vai descrever toda a realidade, como que a comunidade né, em questão socioeconômica, como que é a cultura, né? Então, ali vai fazer uma ligação mesmo do primeiro com o segundo ponto. E depois vem o marco operacional, que são as ações a serem tomadas, como elas vão serem tomadas, quando elas vão serem tomadas e que ações são essas, como agir, né? Então ali está o corpo de todo o processo a ser desenvolvido depois, com base, lógico, no primeiro e no segundo marco, né? Então, fazendo leitura e observações a respeito do primeiro e do segundo marco, aí o terceiro aí para fazer o fechamento, tudo, é que ele é formado, tá bom? O PPP deve ser elaborado e revisado de acordo com a realidade das famílias, dos alunos e toda a comunidade escolar. O que eu acabei de falar aqui no operacional, né? Ou no situacional também, tem que ver qual que é a realidade, né? Então, ele tem que ser elaborado e depois ele tem que ser revisado. Todo ano sugere-se que ele seja revisado, se for preciso, refeito, né? Mas ele é um projeto aí a longo prazo, tá? O PPP, uma vez produzido, deve ser revisado, que eu acabei de falar, e reestruturado, se for necessário. Todos os anos ele precisa ser revisado para que haja adaptações, se houver necessidade. Porque suponhamos que as leis para a educação especial tenha mudado, como de costume, elas mudam mesmo, né? É feito novas leis, enfim, algumas emendas e tal, né? Para fazer as adaptações necessárias. Em dezembro de 2021 mesmo, houve uma mudança na legislação, onde foi sancionado uma lei que dá estrutura mais abrangente para alunos com deficiência, né? De professor de apoio, enfim. Eu vou deixar esse documento com vocês também, só para vocês terem uma noção e ficarem atualizados quanto ao ano de 2022. Então, essa lei, ela merece ser estudada, tá? Então, por exemplo, um PPP que era formado já com outras iniciativas aí com relação
a educação especial, o PPP tem que ser reelaborado naquela parte ali e adaptado com as novas normas, né? Então, é critério que ele seja revisado todo ano, né? E que seja periodicamente refeito, produzido novamente, feito toda aquela estrutura para produção mesmo, tá? Então é isso, a aula de hoje, eu vou deixar os materiais conforme eu falei, e aí esses dois slides aqui, embora pouca coisa que eu tenha colocado, mas é de suma importância e vou deixar para download também, tá bom? Então, até a próxima aula.